Vi que eu entendo. Pessoal, agora sim tá gravando. Eu vou pedir para vocês colocarem o nome e o número aí no nosso chat, que é a nossa chamada. Beleza. Gabi, calma que tudo isso vai passar. Estamos na base da nossa sobrevivência, todo mundo, né? A Júlia chegando. Bom dia, Júlia. Não esquece de colocar o nome e o número aí no nosso chat para poder ficar gravado, beleza? Pessoal, na última aula aí a gente terminou de ver os conceitos do Nietzsche. E eu falei para vocês que o Freud vai ser leitor do Nietzsche, né? Então, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho de Freud, um pouco de Jung. Vocês podem me interromper e tirar as dúvidas. Conforme eu for apresentando os slides, eu não consigo ler o chat, fica um pouco complicado. Então, se alguém tiver alguma dúvida, eu prefiro que você fale mesmo, não tem problema, do que escreva no chat, beleza? Então, vou começar a compartilhar com vocês aí os slides que eu preparei para falar sobre o Freud e o Jung. Começar a compartilhar. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode perguntar direto, tá? Depois do Kant, que a gente viu no final do segundo ano e que a gente tem falado dele ao longo desse primeiro bimestre e no segundo bimestre também, os filósofos começam a perceber que a gente tem a questão subjetiva, que é interna, né, do ser, cada ser constrói a si mesmo, e a gente tem a questão objetiva, que é como todas as pessoas conseguem perceber o mundo. Dessa separação que a gente chama o ponto de virada aí da filosofia, da percepção da subjetividade, da objetividade, começa a se construir toda a filosofia do século XIX, que a gente viu no primeiro bimestre, e também a filosofia do século XX, que a gente começa a ver na aula de hoje aí, né, depois no finalzinho de Nietzsche, início do Freud, depois o Sartre, o Heidegger, que são filósofos que a gente vai falar aí nas próximas aulas já do século XX, tá? E isso vai ser super importante aí para poder entender como que funciona o consciente e o subconsciente aí do ser humano. Então, essa diferença do consciente e do subconsciente vai ajudar na construção da psicanálise do Freud, da psicologia, da consolidação da psicologia, e entender como que o homem moderno aí se configura dentro das suas próprias relações humanas. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre isso hoje. Para poder falar do consciente e subconsciente, a gente tem que definir primeiro o que é o consciente e o que é o subconsciente, tá? Para poder entrar em Freud aí. Então, o que é a consciência? O que é o consciente, né? É a atitude filosófica que desbanaliza o banal e reencanta a vida, fazendo-nos prestar mais atenção nos nossos mínimos atos, emoções e pensamentos. Ela nos ajuda, enfim, a viver com mais consciência. É você ter a sabedoria e o conhecimento daquilo que está em seu entorno. E é extremamente subjetivo, né? Porque é como que você vai receber, como que você vai observar, como que você vai julgar e pensar sobre o mundo que está à sua volta. Então, é você estar presente. A consciência, ela nunca nos deixa, né? A todo instante a gente tem consciência, por exemplo, aqui na aula agora, eu tenho consciência que eu estou falando com o terceiro ano da São Francisco sobre Freud e Jung, tenho consciência que o meu dog está dormindo aqui do meu lado, estou prestando atenção em tudo aquilo que está no meu torno e ao mesmo tempo estou focada aqui com vocês. Então a consciência, ela nunca para. E quais são as questões filosóficas aí que são colocadas nesse período quando eles vão desenvolver o conceito de consciência e subconsciente, tá? É o que é a consciência, que a gente vai ver hoje, se há relação entre consciência e cultura, será que eu construo as minhas observações do mundo que me cerca a partir da cultura, da educação e da religião na qual eu estou inserida? E se a consciência é sempre a mesma ou ela evolui? Se ela evolui, né, ao longo dos meus anos aí. Então, são algumas questões filosóficas que estão em cima aí do tema da consciência. Então, o que é a consciência, né? Não é simples conhecer nem explicar o que é a consciência, pois dependemos justamente dela para fazer isso. Então, a gente usa a nossa própria consciência para poder falar da consciência. E existe uma recursividade em saber que se sabe, em sentir que se sente, em ser consciente do que é consciente. O que pode ser mais difícil do que saber como sabemos? Então, se você for parar para pensar aí, o ser humano é o único animal racional que consegue pensar sobre si mesmo. O Boris, que vai passar aqui atrás já, ele não para para pensar, poxa, será que a minha vida tá boa? Eu sou um ser pensante, vou usar essa razão para poder descobrir o mundo que me cerca. Só o homem é capaz de fazer isso, só o homem sabe que sabe.
E o que pode ser mais grandioso que o fato de entender que ter consciência torna possível e mesmo inevitável nossa interrogação sobre a consciência. Então, pelo fato do homem ser um ser consciente e racional, a gente pode questionar sobre a consciência e sobre o próprio uso da razão. E aí, isso cria, na verdade, uma certa evolução, né, sobre as questões racionais, mas também causa alguns certos problemas. A partir do momento que o homem percebe que pode usar a razão como um instrumento para pensar sobre si mesmo, sobre a sua própria consciência, ele também percebe que ele pode usar essa razão como instrumento de dominação dos outros seres humanos. E começam a surgir, ao mesmo tempo, aí a mídia, né? Então, olha aí o terceiro Reich, como que vai usar a mídia, a propaganda e a razão como instrumento de dominação. Então, tudo isso aí começa a entrar em questão, não ainda pelo Freud, mas a gente vai falar do Heidegger na próxima aula e dos filósofos que vão viver mesmo esse período do totalitarismo, né? Então, a consciência costuma ser entendida, portanto, como um fenômeno ligado à mente, esfera em que ocorrem diversos processos psíquicos, pensamento, imaginação, emoção, memória, e entre outros. E é interessante que alguns desses processos psíquicos, alguns a gente consegue controlar, outros não. Por exemplo, o que pensar a gente consegue controlar. Se a gente está tendo algum pensamento negativo, algum pensamento ruim, a gente consegue desviar o foco, a gente consegue pensar sobre aquilo que a gente está pensando. Mas já a memória é um pouco mais complexa, né? A gente guarda na memória coisas que a gente gostaria de esquecer, esquece coisas que gostaria de lembrar, então também é uma questão que vai ser colocada aí pelo Freud. Então, especialmente o conhecimento vai ser também dos fenômenos ligado à mente que vão começar a pensar sobre ele. Então, para vários estudiosos, nada caracteriza mais o ser humano do que a consciência, de ter consciência daquilo que você é e aquilo que está no seu todo, pois é ela que nos permite estar no mundo com algum saber, com ciência, como assinala o paleontólogo e filósofo francês Pierre Teilhard de Chardin, tá? Ele vai dizer o seguinte, lá no livro que ele escreve chamado Fenômeno Humano. O animal sabe, mas certamente ele não sabe que sabe. De outro modo, teria há muito multiplicado invenções e desenvolvido sistemas de construções internas. Consequentemente, permanece fechado para ele todo o domínio do real, no qual nos movemos. A gente tem esse domínio do real, domínio da natureza. Em relação a ele, por sermos reflexivos, não somos apenas diferentes, mas somos outros. A gente constrói o nosso próprio mundo, o mundo humano, né? A gente materializa as nossas ideias, coisa que o animal não consegue fazer. Não só simples mudança de grau, mas mudança de natureza, que resulta uma mudança de estado aí também. A gente constrói sociedades complexas, relações humanas, a gente pensa sobre essas relações humanas, né? Então, é todo um sistema complexo aí, diferente dos outros animais. Então, sentir o que acontece quando o ato de aprender algo modifica seu ser, os processos físico-químicos que ocorrem dentro do seu cérebro, a presença jamais descansa, desde o despertar até dormir. A presença deve estar aí, senão você não está. E isso é consciência. Se a sua consciência não está aí, agora, você também não está, tá? Consciência e identidade. Será que a consciência faz parte da construção do nosso ser, da nossa identidade? Vamos lá ver o que o Freud não, o que os psicólogos falam aí, os historiadores da psicologia. No processo de conhecer, a consciência seria o padrão mental, unificado que se forma quando se conjuga um sentimento de si, self, né? Então, a gente vai usar esse termo aí, que é o self, que é o si mesmo, que é o conhecimento de si. E o objeto que se percebe se torna conhecido. Sem sensação, sentimento de si, não há consciência. Então, quando você conhece alguma coisa, ou vai julgar algum ato, alguma questão, você carrega consigo também aquele sentimento. Aquele sentimento faz com que aquele conhecimento se ligue mais forte na memória. Quando no processo de aprendizagem, vocês estudando e criam mapas conceituais, por exemplo, não é à toa que eu peço muito mapas conceituais, e você liga aquele conceito com determinada imagem, ou um conceito com determinada música, você guarda muito mais forte na memória, porque você usa também os seus sentidos e seus sentimentos. Então, por isso que quando a gente pede mapa conceitual, ou fala com dicas de processo de estudo, tudo isso faz parte da própria psicologia da educação, que tem um estudo por trás disso, mostrando que os sentimentos e sensações se relacionam mais com memória, então é mais fácil de você tornar esse aprendizado
memorável, né, que você consiga lembrar depois, tenha mais sentido e significado para você mesmo. Então, dentro desse conceito de consciência, o Freud, ele vai começar a falar aí da questão do inconsciente. Então, vamos ver o que o Freud diz em relação a isso. Freud ele vai rejeitar a identificação entre consciência e psiquismo, isso é, o conjunto de processos psicológicos. Então, para o Freud, a nossa consciência não está ligada com a questão dos sentimentos e das emoções, tá? Algo que era comum na época dele. A maioria das pessoas tende a pensar que não existe nada mais em suas mentes além daquilo que sabe, seus pensamentos, imagens, recordações. Ou seja, tendemos a acreditar no fundo que consciência e mente são a mesma coisa e que a mente pode conhecer tudo e se empreender o trabalho devido para tal. Então, para alguns psicólogos na época, e psiquiatras também, a psicologia estava se consolidando, só existe na mente aquilo que a gente tem consciência sobre ela. O Freud, nos seus estudos, ele percebe que existe um outro lado aí que a gente não consegue acessar, que é o subconsciente, tá? Então, Freud afirmou, no entanto, que a maior parte de nossas vidas psíquicas é dominada por aquilo que chamou de inconsciente, e que a gente não tem acesso livremente a essa parte aí da nossa mente. Freud, então, vai desenvolver aí uma ideia de inconsciente e de outros termos que ele vai usar, que é o seguinte: imaginem um iceberg, né, que eu coloquei para vocês na imagem. A ponta do iceberg é aquilo que a gente consegue ter acesso, é o nosso consciente, é só essa partezinha que quando a gente está consciente, acordado, a gente consegue ter acesso, que são as nossas percepções, os nossos pensamentos, a partir deles a gente consegue fazer julgamentos, fazer relações e conexões. Embaixo desse iceberg, nessa pontinha do iceberg, a gente encontra a memória, que a gente não consegue controlar, tá? Já falei para vocês aí. As nossas fantasias, que muitas vezes vêm sem a gente desejar, né, em momentos às vezes inoportunos, às vezes as fantasias surgem do nada, são meio malucas, e as nossas lembranças, que fazem parte também aí da memória. Né? Então a gente também não consegue controlar. Mais fundo ainda nesse iceberg que o Freud monta, estão os nossos desejos, né? Os nossos desejos, muitas vezes, não são conscientes. A gente tem desejos de coisas que a gente não consegue explicar. E eles ficam lá guardados dentro de nós. Isso é uma observação. Desejo e vontade são dois conceitos diferentes, tá? O desejo é muito mais interiorizado, o desejo é muito mais uma projeção para o futuro. A vontade, ela tem um pouco aquele sentido da vontade de Santo Agostinho, né? É aquela vontade que causa uma certa angústia, que ela está presente aqui agora conscientemente, e que você pode fazer escolhas entre realizar aquela vontade ou não, ela é muito mais imediata. Um pouco mais para baixo aí do nosso iceberg, a gente tem os recalcamentos, a gente já vai falar sobre eles, tá? Que aí já faz parte do nosso inconsciente e são forças propulsoras de todo o comportamento humano, de tudo aquilo que nós somos. É essa parte aí de baixo que o Freud, com a psicanálise, ele vai tentar alcançar para poder entender determinados comportamentos humanos, tá? E também estão as nossas pulsões inatas. O que seriam as pulsões inatas? São as pulsões que vão sendo construídas ao longo da nossa vida, desde a nossa infância. Então, por isso que o Freud também vai estudar um pouco, quando ele faz a psicanálise, voltar nos acontecimentos da infância da pessoa para poder entender qual que é aquela base de construção psíquica do ser, tá? Então, continuando aí os nossos slides. O que forma aí o aparelho psíquico para o Freud? O id, o ego e o superego. O id é a instância mais antiga do inconsciente, já está lá naquela parte do fundo do iceberg, tá? E da psique de um indivíduo. Está presente desde o seu nascimento. Nele dominam as pulsões, isto é, os impulsos corporais e os desejos inconscientes mais primitivos e instintivos, basicamente relacionados à libido. Por que relacionados à libido? Numa pesquisa do Freud, ele percebe que os animais têm como fim a preservação da própria vida e faz parte da preservação da própria vida a questão da procriação. Então, a libido vai ser importante aí para o Freud, tá? O id seria o motor oculto do pensamento e da conduta humana. Então, ele faz parte do inconsciente, mas ele influencia completamente na nossa maneira de ser, na nossa maneira de agir aí, faz parte da conduta humana.
O superego, ele é outra instância do inconsciente, também está lá naquela parte de baixo do iceberg, tá? Mas se forma no processo de socialização da criança, aí já é quando a criança é inserida na escola, ou tem as suas relações já formadas. Principalmente a partir da interação com os pais e dos nãos que ela recebe. Então, essa parte já faz parte de um processo de educação, explícita ou implicitamente durante toda a sua infância. Esse conjunto de regras de conduta que a criança absorve no seu meio social vai constituindo o núcleo de forças inconscientes, que é o superego, que reprime os impulsos inaceitáveis do id, que já fazem parte ali da natureza humana. Então, é esse superego, é esse não, essa permissão, essa educação que ela recebe desde a infância, que vai reprimir e vai guardar aqueles impulsos ali do id, tá? Então, o superego, ele cria uma certa barreira para que a gente não haja com uma certa violência, né? Ou então desejando essa questão da procriação também. Então, ele vai criar essa barreira moral, praticamente, tá? Então, o superego que reprime os impulsos inaceitáveis do id. Portanto, o superego tem um papel de censurar o controle dos nossos impulsos instintivos. Ele se expressa em nossa consciência moral e relaciona-se com o nosso ideal, ou ego ideal. Já vou falar aí sobre o ego também. Então, o superego seria a nossa consciência moral. Só que aí vai criar um certo problema. A consciência moral, ela faz parte da nossa educação e da nossa cultura. Então, muitas vezes vai reprimir algo que lá no fundo a gente deseja, que é o nosso id, tá? E o ego, né, para finalizar esses três conceitos aí que formam o ser, né, segundo Freud, a parte psicológica, o ego, por sua vez, é a instância consciente e pré-consciente. O ego é o eu, né, o eu agora, é a minha consciência, potencialmente consciente do aparelho psíquico. Ele interage com o mundo externo, ao mesmo tempo em que recebe pressões das duas esferas inconscientes, o id e o superego. É regido pelo princípio da realidade, ligado às condições e exigências do mundo concreto. Assim, o ego precisa lidar não apenas com as dificuldades da vida cotidiana, mas também resolver de maneira realista os conflitos entre seus desejos internos, as necessidades de prazer imediato do id, que é reprimido por aquele superego, né? E seu senso moral, que é o superego. Freud também observou que, quando não consegue enfrentar diretamente essas demandas conflitantes, o ego costuma empregar diversos mecanismos de defesa, pelos quais os conteúdos censurados pelo superego são reprimidos ou recalcados. É quando a gente age de maneira recalcada mesmo na vida, né? A gente tem um certo desejo internalizado, é inconsciente, a gente não consegue responder sobre ele, mas aí chega o superego e bloqueia, e o ego ele vai julgar os outros, as ações dos outros, mas no fundo ele também deseja agir daquela maneira, tá? Mas acabam expressando-se de forma indireta na vida da pessoa, como em atos falhos, sonhos e projeções. Você projeta a sua vida no outro, que realiza os desejos que você tem no seu interior, no seu subconsciente, no seu inconsciente. Então é aí que começam esses conflitos das relações humanas. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Não tem dúvidas no chat, mas a Lívia avisou que a Mari saiu da live porque a internet dela caiu. Tudo bem, ela vai, mas a Mari voltou? Ela pediu autorização aí para voltar? Qualquer coisa eu autorizo, não tem nada Eu aqui não por sei. enquanto. A Lívia falou, a Mari saiu porque ela ficou sem internet. Tá. Pessoal, então vocês pararem para pensar aí, o Freud ele dá um passo acima aí do Nietzsche, né? Se o Nietzsche já falava das questões das relações humanas, de colocar aquela potência de vontade de potência em ato, o Freud ele vai tentar compreender como que aquela vontade de potência muitas vezes é inconsciente e não são colocadas em ato, porque a gente tem esse superego bloqueando aí essa nossa vontade. É quando a nossa consciência moral, que foi construída ao longo da nossa vida, reprimisse os nossos desejos mais fortes e a gente não consegue realizar por medo. A gente acaba se tornando um escravo exatamente pelo fato de que o Nietzsche colocava, né, a questão da religiosidade. A gente foi por tanto tempo educado para falar não sobre determinado assunto ou pensar de determinada maneira que acaba reprimindo a nossa vontade de potência, que para o Freud, agora ele vai transformar isso em psicologia, já nasce com a gente aqueles desejos e aqueles impulsos, só que a gente se torna uma pessoa recalcada,
né? A gente não consegue realizar porque o superego aí bloqueia essas nossas vontades. E aí, só para finalizar aí um pouco os conceitos do Freud, mas não a aula, né, sobre Freud, ele vai falar que, de acordo com a teoria freudiana, trazer à consciência esses conteúdos reprimidos que não deixam a gente realizar essa nossa vontade de potência, esses nossos desejos, e entendê-los, ajudaria o indivíduo a lidar com os medos e inibições e a se adaptar da melhor maneira possível à sua realidade concreta no presente, e também melhorar os seus próprios relacionamentos humanos. E aí ele vai criar a psicanálise, ele é o pai da psicanálise, né? A psicanálise é uma disciplina que consiste basicamente de uma teoria da mente e da conduta humana, vinculada a uma técnica terapêutica para ajudar as pessoas que apresentam problemas psicológicos ou psiquiátricos, e o que é normal, quem nunca teve problemas de relacionamentos humanos aí, né? As pessoas têm essa ideia de, problema psicológico é louco. Não, todo mundo tem que compreender um pouco mais o seu lado interno também. Então, caracteriza-se aí pela interpretação por um terapeuta, que é o psicanalista, dos conteúdos inconscientes, que a gente não tem acesso livremente a eles. Ele consegue, né, através de uma técnica aí, de alcançar esse inconsciente, encontrados em palavras, sonhos, fantasias do paciente. Para tanto, utiliza-se do método de associação livre, em que o paciente expressa o que lhe vier à mente, falando e associando as palavras e ideias livremente, sem crítica ou preocupação de ser coerente e também ou de preocupação de ser julgado. Muitas vezes a gente tem desejo de falar certas coisas, mas a gente não fala com medo de ser julgado. Ali naquela psicanálise, pelo fato de você estar associando essas palavras de maneira um pouco mais livre, contando narrativas ou questões de relacionamento sobre o seu ponto de vista, aquele psicanalista, ele estudou para isso, ele tem toda uma formação que ele consegue perceber links e relações com esse inconsciente da pessoa e vai compreendendo um pouco mais internamente o ser para poder ajudar nos seus relacionamentos humanos e na sua relação com o mundo concreto. Deu para entender esses conceitos aí do Freud? Turma, vocês estão acordados? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tá, vocês estão escrevendo aqui no chat. Pode falar, viu, galera? Fica mais fácil, porque nem sempre eu acompanho o chat aí. Tem no Moodle, eu já coloquei para vocês material sobre o Freud e sobre o Jung, tá? São textos de apoio, aí, material de apoio, que aprofundam um pouco mais esses conceitos, e aí a gente tira a dúvida aí nas próximas aulas. Eles, tanto Freud como Jung, eles não caem tanto em vestibular, é difícil ter questões sobre eles, mas eles ajudam a gente a compreender o existencialismo, que é aquilo que vem depois, e também ajudam um pouco mais a desenvolver as ideias aí nos temas de redação também, principalmente quando os temas estão ligados com questões de relações humanas, tá? Professora, Então, pode falar. Eu mesmo tenho uma dúvida. Tipo, o superego, ele é consciente? O superego, não. Ele é Não inconsciente é. também. Ele é inconsciente também. Ele bloqueia aí o nosso id, que que faria parte dos nossos desejos mais internos, mais profundos, mais fortes, né? Ele é seria a nossa consciência moral. Ele funciona como um bloqueio para a gente não realizar aqueles desejos por alguma questão moral e que vem através de um processo de educação, tá? Obrigada. Mais alguma dúvida, queridos? Não? Então vamos lá continuar falando um pouquinho do Jung, que ele vai trabalhar junto com Freud, mas ele desenvolve um outro tipo de psicanálise aí, tá? Tem a psicanálise freudiana, tem a do Jung aí, que ele vai falar um pouquinho de inconsciente coletivo, e também tem a psicanálise existencialista, que segue a linha dos existencialistas, que a gente vai falar um pouquinho na próxima aula. A Elaine, a orientadora que era da São França, acho muito bacana a linha que ela segue, que é mais existencialista, tá? Que particularmente, assim, é o que eu mais gosto, mas é uma questão de gosto. A Elaine também, ela segue um pouco mais a linha da psicanálise existencialista, que eu acho que trabalha um pouco mais com as questões das escolhas, né, do ser humano. Então, é um pouco diferente aí do Freud e do Jung, a gente já começa a falar dela na próxima aula. Então, o Jung aí, que vai trabalhar um pouco a questão do inconsciente coletivo. Vocês viram que o Freud, ele é muito subjetivo, né, inconsciente subjetivo do ser, como que ele construiu a sua própria vida. O Jung, ele trabalha junto com o Freud, mas ele segue uma linha um pouquinho diferente aí. Então, ele vai ser colaborador de Freud, admirador das suas teorias, ele estuda muito o Freud, ele pega
todas as teorias desenvolvidas aí por Freud para poder compreender e fundar a sua própria psicanálise analítica. Os dois discordavam sobre diversas questões. Freud opunha-se, por exemplo, ao interesse de Jung pelas religiões, né? E para o Jung, esse nosso id, que seriam esses nossos desejos, e também o superego, que é o nosso filtro, né, de consciência moral, tem um peso muito forte da questão da religião. O Freud acreditava que não, tá? Então, enquanto este discordava da importância que seu colega dava ao impulso sexual, Freud dava muita importância para a questão do impulso sexual e os traumas ligados à repressão da infância, as divergências levaram ao rompimento entre eles e Jung desenvolveu a sua própria linha de pensamento, conhecida como psicologia analítica, uma outra linha aí que a gente tem também. Então, para Jung, a vida psíquica envolveria muitos outros elementos, e seria um reducionismo interpretar a maioria de seus eventos como manifestações de caráter apenas sexual, né? Para o Freud, esses nãos que a gente recebe na infância, a gente sempre liga às questões sexuais aí, tanto é que ele vai desenvolver determinadas teorias que sofrem certas críticas até os dias de hoje, né? Que a menina na infância, ela tem como amor o pai, e o menino tem como amor e representação de mulher ideal a mãe. Então, tem algumas questões aí do Freud que vão ser criticadas por Jung, tá? Então, para o Jung, a vida psíquica envolveria muitos outros elementos e seria um reducionismo interpretar a maioria de seus eventos como manifestação de caráter sexual, embora a libido, que a libido é o nosso desejo, nosso impulso, seja também importante na teoria junguiana. Ela é entendida como uma energia vital mais ampla e neutra, vinculada não apenas ao sexo, no sentido estrito da palavra, enquanto para o Freud, essa nossa libido, esse nosso desejo mais profundo, está vinculado às questões sexuais, para o Jung não. Tá? Seria uma energia mais vital, aí, uma vontade de viver mesmo, de se relacionar também. Então, o que é a psicologia analítica aí? Ela seria, então, para o Jung, uma evolução da psicanálise, por abranger tanto o método psicanalítico de Freud, que ele estuda, mas diferencia-se da psicanálise por valorizar a análise e interpretação do presente do indivíduo e sua intencionalidade, ou seja, o futuro para o qual aponta esse presente e suas potencialidades. Então, na psicanálise do Jung, ele analisa mais o presente, não tanto a interioridade, né? Como que está a sua vida agora e como que você chegou até aqui agora, quais foram suas escolhas também, que é bem trabalhado na psicologia existencialista, e para onde se apontam, né? Como que agora você pode desenrolar a sua vida, fazer as coisas caminharem a partir daquilo que você tem hoje. Então, essa seria a forte aí, interpretação da psicologia analítica do Jung. Por isso, ele é considerado por alguns estudiosos como uma visão mais otimista do inconsciente, pois este não estaria tão condicionado pelo passado, né, pela interioridade do ser, como em Freud, e sim mais aberto à criatividade em sua interação com as circunstâncias existenciais de cada indivíduo e a sua simbologia. Então, a teoria aí do Jung abre certos caminhos para o futuro e não fica tanto naquela questão do passado, como Freud investigava desde a infância, a educação e a cultura que aquela pessoa recebeu para criar determinados bloqueios e não conseguir agir na vida. O Jung, ele já vê como que você agiu até agora, como que está a sua vida agora e o que você, quais são as possibilidades aí para o futuro. Ele nunca diz o que você pode fazer, mas sim quais são as possibilidades, a escolha é sempre do ser, né? E aí ele vai desenvolver aí a teoria dos arquétipos. O que são arquétipos e o que é essa teoria do arquétipo? O Jung, ele ampliou um conceito freudiano aí de inconsciência, desculpa. Isso se deu a partir da observação dos sonhos relatados por seus pacientes e em seus próprios sonhos, da presença de diversas imagens estranhas que não podiam ser associadas a nenhuma de suas experiências individuais biográficas. O Freud tem um estudo sobre os sonhos, mas o Jung desenvolve isso muito mais. Paralelamente, estudando as culturas dos povos antigos, como a Ásia, a África e a América pré-colombiana, especialmente o simbolismo de suas mitologias, o psiquiatra Jung percebeu que havia uma série de imagens que se repetiam nas mais variadas expressões culturais do planeta e coincidiam com os dos sonhos dos seus pacientes. Então, dentro da nossa cultura coletiva, por isso que é uma psicologia um pouco mais coletiva, a gente tem certos simbologismos, esses símbolos, que acabam estando no nosso inconsciente. E isso aparece nos nossos sonhos, aparece nas nossas falas, no nosso jeito de ser. É isso aí que o Jung vai tentar
entender como que isso influencia na vida do ser. Então, o que é um arquétipo, né? É um modelo, um protótipo universal, um conteúdo do inconsciente coletivo, um conjunto de percepções de ações gravadas no inconsciente coletivo e transmitidas hereditariamente a toda a humanidade. Isso que é interessante, hereditariamente, né? Então, a gente já nasce com aquele símbolo gravado no nosso inconsciente. É uma forma de expressão do inconsciente coletivo que, por sua vez, se materializa em símbolos. Tem alguns estudiosos aí do Jung que tentam compreender essa hereditariedade como se fosse algo que unifica a própria humanidade, o conjunto da humanidade num único inconsciente, tá? É como se a gente aqui do Brasil, os povos da África, a cultura da Ásia, todos nós, a gente tem hereditariamente algo que nos unifica enquanto seres humanos numa cultura humana. Então, aí a gente tem alguns exemplos desses símbolos, né? Eu coloquei para vocês também lá no material de apoio, que é aqui à esquerda é uma escultura em pedra com representação de Xuquauf, que é a serpente de fogo dos astecas, não, nem sei se é assim que fala. E à direita a gente tem uma escultura de mármore representando a serpente Glicon da civilização romana. Então, serpente, né, um símbolo que aparece em diversas civilizações, em diversas culturas, em tempos diferentes, em povoados diferentes, em culturas diferentes. Então, tem sempre alguns símbolos básicos que representam algo para diversas culturas, de diversos tempos ou espaços diferentes, tá? Então, Jung concluiu que se tratava de imagens primordiais que constituem os pensamentos e sentimentos mais antigos, gerais e profundos da humanidade, possuindo vida própria, independente e caráter impessoal e universal. Formulou, então, a tese de que existe uma linguagem comum a todos os seres humanos, de todos os tempos e lugares da Terra, formada por essas imagens ou conteúdos simbólicos muito primitivos, que refletem algo como a história evolutiva de nossa espécie, mas está presente em todos. Vividos de maneira não consciente por todas as pessoas, os arquétipos formam, segundo Jung, o extrato ou a camada mais profunda da psique humana. Enquanto para o Freud era o id e o superego, aqui para o Jung são os arquétipos. A gente já vai falar de cada um deles, tá? Então, é o chamado de inconsciente coletivo, pertencente a toda a humanidade. O inconsciente coletivo seria, portanto, um conjunto universal de predisposições para perceber, pensar e agir de determinadas maneiras, mas que também sustenta a ação criativa, pois, segundo Jung, constituiria a base sobre a qual se assentam os grandes pensamentos e obras-primas da humanidade. Então, a gente vai conhecer esses arquétipos e como que eles vão trabalhar aí na nossa mente, né? São 4 tipos de arquétipos. Eles são sempre dinâmicos, estão sempre presentes em todos os seres, segundo Jung, e eles sempre interagem entre si, tá? O primeiro tipo de arquétipo aí é o arquétipo da persona ou máscara, a fachada ostentada na sociedade capaz de dar efetividade às relações sociais. Segundo Jung, em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo, a gente sempre investe máscaras, né, que é o arquétipo da persona, para poder se apresentar na sociedade, para poder constituir essas nossas relações sociais. Agora aqui, para vocês, por exemplo, eu estou vestindo a máscara de professora de filosofia, né? Assim que eu desligar meu note aqui, eu vou vestir a máscara de irmã, vou passear com meu cachorro, vou vestir outras máscaras conforme as relações sociais que eu vou ter ao longo do meu dia e conforme eu estou presente, tá? Um outro tipo de arquétipo aí para o Jung é o arquétipo do anima animus, que é o lado feminino na personalidade masculina e o lado masculino na personalidade feminina. Então, segundo Jung, todas as mulheres têm também uma certa personalidade, certas características masculinas que a gente utiliza na nossa vida para poder se complementar, e os homens têm também determinadas características da personalidade feminina para se complementar. Por quê? Culturalmente, né, é a questão de mostrar os sentimentos, por exemplo, para os homens, isso é ruim, mas eles têm os sentimentos, que é muito mais ligado à questão do arquétipo feminino, né? Então, a gente tem esse lado também para nos complementar. A questão da violência não é usada tanto no arquétipo feminino, mas a gente também tem, que nos complementa, que é mais ligado ao arquétipo masculino. Então, a gente tem determinadas características que acabam complementando os nossos arquétipos.
O terceiro tipo de arquétipo é o arquétipo da sombra, que é a fonte do que há de pior e melhor na humanidade, de ímpeto animal persistente e pressionador. Segundo Jung, todo mundo tem esse arquétipo da sombra também, que seria o nosso lado mais interiorizado aí, né? A gente se mostra como uma pessoa social, uma pessoa calma, tranquila, mas lá no fundo a gente tem vontade muitas vezes de voar no pescoço de alguém e agir de maneira violenta. A gente tem guardado, e todo mundo tem, esse arquétipo aí da sombra, que está sempre nos protegendo de determinadas questões de relacionamento mesmo. E às vezes a gente mostra esse lado da nossa sombra em determinadas circunstâncias. E o quarto tipo de arquétipo é o self, que é o organizador da personalidade, que impõe ordem, unificação, harmonia entre os demais arquétipos. Esse arquétipo do self é bem interessante, é ele que constrói a nossa identidade. Né? Então, a partir daqueles 3 arquétipos que também fazem parte da constituição do nosso ser, a gente tem esse que vai ordenar, organizar e também filtrar os outros arquétipos para poder construir a nossa própria identidade e a nossa própria personalidade. Esse arquétipo do self é quem a gente se mostra na sociedade também, junto com aquela máscara que a gente está usando, tá? Então, o arquétipo mais importante na teoria do Jungiana é o do self, que é o si mesmo. Corresponde à imagem primordial da totalidade do ser, isto é, a essência de uma pessoa em conexão com uma dimensão maior. Então, é a nossa essência, quem a gente é. Transcendendo a consciência e a dimensão individuais, o self conectaria a pessoa, a família, a coletividade, ao planeta e ao cosmos. O self é o arquétipo da sabedoria de um ser ou organismo, no sentido de representar a intencionalidade, o propósito e o sentido da sua própria existência. Então, é ele que vai organizar essa nossa interioridade e mostrar essa interioridade, né? Expor essa interioridade nas nossas relações humanas. E eu coloquei aí para vocês, para finalizar essa aula sobre o Freud e o Jung, 2 frases, né, do Jung. O si mesmo representa o objetivo do homem interior inteiro, a saber, a realização de sua totalidade, de sua individualidade, com ou contra a sua vontade. E a outra frase é: a dinâmica desse processo é o instinto, que vigia a parte que tudo o que pertence a uma vida individual figure ali, exatamente com ou sem a concordância do sujeito, quer tenha consciência do que acontece, quer não. Ou seja, o self aí é o que mostra quem nós somos, quer você concorde, quer não, faz parte de você mesmo, e é uma construção, uma certa harmonia entre esses 4 tipos de arquétipos aí que eu mostrei para vocês. Pessoal, a aula hoje é sobre os principais conceitos aí, tanto do Freud como Jung. A gente termina por aqui. E eu queria saber se vocês ficaram com alguma dúvida, se tem alguma questão. Podem falar, tá? Em vez de escrever no chat aí. Turma, vocês estão acordados? De boa, Lê? Ah, então beleza. Esses conceitos estão mais desenvolvidos aí, trabalhados no material de apoio que eu coloquei para vocês já no Moodle. E essa aula vai lá para o Moodle agora também. O que eu preciso que vocês façam? Leiam o material, porque a gente vai usar bastante esses conceitos para trabalhar a filosofia existencialista que a gente já começa na próxima aula. Beleza? E então, uma boa semana aí para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o material, alguma coisa, é só colocar lá no nosso Moodle que eu respondo. Ok, então não vou parar a gravação aqui agora.